Prontinho. Então, é uma aula que vai ser falado desses biomas, né? São 6, oficialmente, né? São 6, mas tem outros que não são considerados biomas, mas, por exemplo, Mata dos Cocais, né? Vocês devem ter estudado ou em ciências ou geografia, que ele não é considerado oficialmente um bioma, mas sim um ecótono, né? Um encontro de vários biomas. Eu vou explicar isso para vocês mais à frente. E aí, olha, botei aqui modo de apresentação para ficar maior, né? E nós vamos estudar a Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga e Pampas, né? Pampas também é conhecido como Campos Sulinos, né? Campos do Sul. Então, vamos lá. Então, o que é um bioma, né? A gente viu já tem um tempo que é um bioma, foi lá nas primeiras aulas de ecologia. Então, o conceito de bioma é um sistema de classificar as comunidades biológicas e ecossistemas com base em semelhanças de suas características vegetais. Então, gente, o bioma nada mais é que vários ecossistemas juntos, tá? E que são que assim, quando a gente bate o olho já identifica um bioma, né? Então, é o agrupamento de vários ecossistemas semelhantes. Lembrando que ecossistema é diferente de bioma, tá? Biomas é a formação de vários, ou conjunto, né, de vários ecossistemas, mas nem todo ecossistema é um bioma, tá? Cuidado com isso. As pessoas costumam, né, fazer com que bioma e ecossistema sejam a mesma coisa, mas não é. E aqui é caracterizada pela formação vegetal de uma comunidade, né, ou de uma área, de uma região. E aí nós estamos vendo os biomas do Brasil, né, a maior deles, você ao bater o olho já vem aqui a Amazônia, né, bem grandão. Então nós temos a Amazônia, o Cerrado aqui, a Mata Atlântica, Caatinga, o Pampas aqui também. O Pantanal, que está sofrendo com queimadas, né? E o vermelhinho aqui, olha, né, que é a zona costeira, é um outro bioma, né, de restinga, é a zona litorânea. Temos aqui zonas de transições, que é aquelas zonas, né, que não é nem uma coisa nem outra. Então, temos aqui as zonas de transição no 9, no 8. No 8 aqui, por exemplo, onde se localiza a Mata dos Cocais. Acho que mais aqui perto do 5 se localiza a Mata das Araucárias, que também não é considerado oficialmente um bioma, né? Mais um encontro de biomas, de outros biomas. E aí a gente vai estudar os oficiais, né? Amazônia, Caatinga, os Campos Sulinos, Cerrado, Mata Atlântica e o Pantanal. Então vamos lá, o primeiro, né? Logo de cara assim, a Amazônia, que é a maior, é o que abrange em maior área, né, no Brasil. Tem uma diversidade muito grande, não só de espécies, tá? Mas uma diversidade genética e de ecossistemas muito grande. Então, dentro da Amazônia, nós vamos ter vários tipos de ecossistemas, né? Por exemplo, nós temos áreas na Amazônia, né? Elas são divididas em áreas. Então, nós temos as áreas de várzea, as áreas de igapó, né? Nós temos vários tipozinhos dentro da Amazônia. Então, tem uma diversidade muito grande de ecossistema ali dentro. Oxi. E na Amazônia é um bioma que lá é tudo exagerado, né? Uma das maiores árvores está localizada na Amazônia, tem árvores ali de 40 metros, que provavelmente deve ter uns 400 anos, tá? Lá tem diversidade, uma biodiversidade, né? Tanto vegetal quanto animal. Nós temos rios importantes, né? Então, a bacia hidrográfica da Amazônia é muito importante. Os 3 rios principais que tem lá bacia,
é o Rio Negro, Rio Solimões e o Rio Amazonas. Eu acho que todos vocês já devem ter ouvido falar, né, quando estudaram ali a bacia hidrográfica do Brasil e provavelmente tiveram que decorar, né, não sei. E lá tem todos esses rios que são importantes. Por que são importantes? Eles têm comprimentos e larguras que nenhuma outra área do mundo tem. Né? O Rio Amazonas, por exemplo, tem uma largura de 8 quilômetros. Então, imagina um rio, né, com 8 quilômetros de largura. Fora outros que tem aí, tem outros maiores, acho que é de 11 quilômetros. Então, assim, a Amazônia é uma região com bastantes rios importantes, tá? E aqui, olha, o bioma Amazônia ocupa cerca de 49% do território brasileiro, né? E, infelizmente, isso aqui pode estar diminuindo, né, por conta do desmatamento. Antigamente se falava em 60%, por exemplo, do território brasileiro, e hoje eu vejo por aí em 49%. A Amazônia possui a maior floresta tropical do mundo, equivalente a 1/3 das reservas de florestas tropicais úmidas, que abrigam a maior quantidade de espécies da flora e fauna. Pela Amazônia, né, ter muita diversidade, então ali tem muitas espécies. É claro que isso não se deve ao seu tamanho. A Amazônia é muito grande, então por isso tem muitas espécies. Não é assim que funciona, tá, gente? Porque no Canadá tem uma floresta também, Floresta das Coníferas, que é maior que a Amazônia, mas é muito pobre em diversidade, tá? Então, o tamanho não define a quantidade de espécies que tem numa determinada área, mas sim o que tem nela, né? A temperatura, se o solo é bom, se é úmida, se tem rios, tá? E a Amazônia é totalmente rica nesse aspecto. Contém 20% da disponibilidade mundial de água e grandes reservas minerais, ou seja, a maior parte da água doce está concentrada na Amazônia, tendo em vista que temos rios gigantescos, né? Muitos aí com uma grande quantidade de nutrientes na água. O delicado equilíbrio de suas formas de vida são muito sensíveis à interferência humana. Qualquer impacto... Eita, deixa eu tirar o som aqui do meu celular. Só um minutinho, gente. Pronto, agora foi. Foi? Foi. Então, os impactos causados pela ação humana vai interferir diretamente na biodiversidade do local, né? Elas são muito sensíveis. Aliás, qualquer forma de vida é sensível. Se aumenta a temperatura, a gente não sabe se determinada espécie vai estar adaptada ou vai morrer, ou se abaixa a temperatura, será que essa espécie vai estar adaptada ou vai morrer? Tanto vegetal como animal, tá? E mais uma coisa que eu queria falar também é a pluviosidade na Amazônia. Todo mundo fala que ela é uma floresta tropical úmida, né? Mas por que isso? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó, por exemplo, temos uma foto aqui da Amazônia, né? Úmida aqui, ó, bastante alagada, né? Uma área completamente alagada. Nós temos na Amazônia árvores imersas, o tronco mesmo totalmente imerso e apenas as folhas aparecendo para fora do rio, tá? Então essas árvores estão adaptadas ao ambiente alagado. Então, gente, aqui é uma região que tem muita diversidade de plantas e o que acontece? Essas plantas fazem a evapotranspiração, né? Nas folhas dessas plantas temos estômatos, né? É uma estrutura que abre e fecha nas folhas dessa planta. E quando abre, essa planta perde água. Então, como é uma área inundada, essa planta não vai se importar em perder água. Esses estômatos, né, que parecem um botão de abrir e fechar, eles vão ficar praticamente o tempo todo aberto. Então, elas vão perder muita água por evapotranspiração. Ou seja, quando essa estrutura, né, o estômago, abre, a água evapora, ela se transforma no estado gasoso,
né, essa água que está dentro da planta e evapora. E ali sim vai se formando nuvens, né? Nuvens em cima dessa floresta, que é levada até a Cordilheira dos Andes, como as Cordilheiras dos Andes, né? É muito alta, né? Lá para o lado do Oceano Pacífico. Ela é muito alta, essas nuvens carregadas, né, de água, prontas para chover, elas vão bater nas Cordilheiras dos Andes e vão diretamente para a parte sul e sudeste do Brasil. É por isso que sempre está chovendo no sul e no sudeste, né? No nordeste quase não acontece. Então ela acaba batendo e indo para o sul e sudeste. Então a nossa chuva vem muito também da floresta amazônica, né? Importantíssima aí para não formar áreas de deserto, por exemplo, aqui nessas regiões sul e sudeste. Então temos uma pluviosidade alta, também dentro da Amazônia, também chove muito na Amazônia, é muito quente, a temperatura ali, a mínima, por exemplo, é 25, né? Um outono, um inverno não existe aqui, então é sempre úmido e quente, né? Uma floresta tropical. É um solo. Ah, o solo também, gente. É importante falar do solo da Amazônia, porque temos muitas diversidades aqui, né? Cheio de vida, principalmente vegetal. E por ser vegetal, as pessoas pensam que é um solo bom, né? Que nasce tudo, mas não é. O solo é pobre, tá? Tem pouquíssimos nutrientes. O que faz o que faz ter essa diversidade de plantas, né? Quantidade enorme de plantas e vegetais, é a serrapilheira aqui e o humus que forma por cima desse solo. O que é isso? São folhas caídas, são fezes, são animais mortos, tá? Tudo isso é serrapilheira. E aí, todas essas coisas vão sofrer a decomposição, né? Bactérias e fungos fazem decomposição de coisas mortas. E aí, essa serrapilheira vai ser transformada em humus. E é isso que vai enriquecer o solo, né? Apenas na parte da superfície. Mais profundo o solo não vale muita coisa, né? E deixa eu ver. Vamos voltar aqui. E olha só. Não, isso daí a gente já viu. E nós temos aqui a Amazônia, a riqueza, ó, mamíferos, mais de 300, anfíbios, mais de 100, né? Répteis, 550, aves, 1.000, peixes, 3.000. Lembrando que isso, gente, pode ser modificado à medida que vai descobrindo espécies novas. Flora, mais de 13.000. Flora é toda a parte vegetal, né? Espécies de plantas, 13.229. E aqui a Amazônia tem muitas espécies endêmicas, né? Estão reparando que tem aqui 32 espécies endêmicas, 12 espécies endêmicas. O que seria isso? Espécies endêmicas são aquelas espécies que são só encontradas na Amazônia. É endêmica da Amazônia, né? É encontrada apenas ali, né? Então, e não é encontrada em nenhum outro lugar do mundo. Então, a Amazônia tem uma riqueza em espécies endêmicas. Muitas são encontradas apenas na Amazônia, tá? Aqui, localização, né? Então, ela vai abranger os estados do Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia, Roraima, algumas partes do Maranhão, Tocantins, Mato Grosso. E também tem a parte, né, do exterior, que temos nas Guianas, também temos Amazonas no Suriname, Venezuela, Equador, Peru e Bolívia. O clima, né, eu já até falei que é quente e úmido, né? O clima é equatorial, chove muito e é muito quente. Flora densa e formada por árvores de grande porte. Algumas das árvores nativas da Amazônia são a andiroba, pupunha, açaí, seringueira, mogno, cedro, sumaúma e castanheira, vitória régia e outras, né? A fauna, né? Temos muitos primatas, coatais, cuxiús, barrigudos, lagartos, jacarés, tartarugas. Tartarugas, tá? Na Amazônia, gente,
temos tartarugas. Não estou falando de jabuti, é tartaruga de água doce. Vocês costumam ver por aí a tartaruga marinha, mas também temos as tartarugas de água doce. Isso só é encontrado na Amazônia. Serpentes, muitas serpentes só são encontradas na Amazônia. Rãs também. Rãs, serpentes, tartaruga, bota, só encontrado na Amazônia. Então, a Amazônia é muito rica na fauna. Sapos, pererecas, araras, papagaios, periquitos, tucano, né? Principal aí da Amazônia também. Então, a Amazônia é riquíssima, né? Aí, ó, fauna linda, maravilhosa. E reparem também que as folhas dessas árvores são largas, estão vendo? Isso porque, gente, tem árvores lá que são tão grandes, né? Que ficam formando um topo. Elas formam um topo da floresta, como se fosse um teto, né? E aí não deixa a luz passar, não deixa a luz chegar aqui no solo. Então, como é que essas espécies aqui menores, plantas herbáceas, né, que ficam que são menorzinhas, arbustos, como que elas vão captar luz solar para fazer a fotossíntese, né? Então elas têm essa adaptação de folhas largas. Essas folhas largas são chamadas de latifoliadas, tá? Então a característica, uma adaptação para pegar mais sol, são essas folhas latifoliadas, que então vai aumentar essa superfície de contato com o sol, tá? Mata Atlântica. Mata Atlântica é a nossa aqui, né, de Sudeste. Provavelmente já tiveram contato em algum lugar com a Mata Atlântica, né? Eu não sei se alguém aqui faz trilha, se foi para algum lugar de mata fechada ou subiu, foi fazer uma trilha no morro, enfim, né? Então, olha só, Mata Atlântica, né, já está mais perto da gente, só que é uma Mata Atlântica que foi muito maltratada. Hoje em dia, tem pouquíssimas partes de Mata Atlântica. Aqui, o bioma Mata Atlântica ocupa aproximadamente 13% do território brasileiro. Lembrando, gente, que Mata Atlântica ela vem desde lá do Nordeste, tá, até o Sul. Então, ela vai abranger toda a parte costeira, né? Toda a parte ali do litoral que a Mata Atlântica vai pegar. Então, essa é uma floresta de maior extensão em latitude, né, Kira? Se vocês perceberem, acho que eu só botei um mapinha aqui. Vem desde o Nordeste até o Sul. Tá? Só aqui beirando nas beiradinhas aqui do Brasil, né? Perto do Oceano Atlântico. E por ser perto do Oceano Atlântico, né? Ela era considerada até com mais biodiversidade que a Amazônia, até porque é perto perto do Oceano Atlântico, e isso influencia ter mais espécies ainda. Só que ela foi tão desmatada, né? Você já deve ter visto em história de colonização que teve ali as capitanias hereditárias, né? Foram lá, cada capitania teve a sua capital. A maioria foi ali perto das praias, né, no litoral, então todas essas capitais foram desmatando essa área de Mata Atlântica. Então, não sei se acho que foi isso, né, que aconteceu a história, que foi dividido em capitanias hereditárias. Depois vocês confirmem aí com o professor de história de vocês. A professora, né? Então, olha só, a Mata Atlântica, por conta, né, dessa história, foi muito desmatada, né? Teve aí o ciclo do pau-brasil, né? Fizeram muito desmatamento por conta do pau-brasil, aí depois fizeram desmatamento por conta da cana, teve também por causa do ouro. Então, teve ciclos de desmatamento que chegou numa porcentagem tão pequena que ela está hoje. Aqui, por se localizar na região litorânea, ocupada por mais de 50% da população brasileira, é o bioma mais ameaçado do Brasil. Ainda continua sendo, né? Porque a população brasileira não para, é frenética, cresce sempre, né?
apesar de termos muitas mortes, né, infelizmente por conta até mesmo da violência, também temos muita natalidade, né? Só mesmo esse ano eu conheço muita gente que teve bebê. Então, conforme vai crescendo a população, vai havendo mais desmatamento. Aliás, as pessoas vão comprando casas, então empresas vão desmatando para construir mais prédios, mais condomínios e assim vai. Apenas 27% de sua cobertura florestal original ainda está preservada. Temos apenas 27%, mas como vai tendo desmatamento, né, esse número provavelmente já diminuiu bastante. Agora, de floresta, de Mata Atlântica mesmo, nativa, gente, alguns autores de livros falam em 2%. Tá? Porque alguns não consideram, porque tem trechos de Mata Atlântica, uns trechinhos aqui, uns trechinhos ali, e alguns cientistas não colocam esses pequenos trechos de Mata Atlântica como sendo Mata Atlântica, porque é tão pequeno que já houve modificação. Então, eles falam que só resta apenas 2% da Mata Atlântica em todo o território nacional. Então, aí, nós temos diversidade de répteis, de mamíferos, répteis aqui 311, mamíferos 270. Olha, 55 espécies endêmicas, aqui tinha muitos mamíferos. Na Serra dos Órgãos, que tem lá em Teresópolis. Lá você pode encontrar vários, né? Principalmente à noite, a maioria ultimamente tem mudado o seu comportamento, seu modo de vida, e estão andando mais à noite. Mas vários já captaram, por exemplo, até uma onça com câmeras escondidas. Anfíbios, 456, aves, 934, peixes, 350. E a flora, ó, mais de 18 mil, né? E aqui, mais de 10 mil espécies endêmicas, ou seja, espécies da Mata Atlântica. A maioria delas com risco de extinção ou até mesmo já extintas. Então, aí, localização, né? Abrange a costa leste, sudeste e sul do Brasil. E, além disso, uma parte do Paraguai e da Argentina. Dentre os estados brasileiros, ela está presente em 17 deles. Olha só quantos. Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Nossa, é muita coisa. Então, eu falei quase todos os estados que são banhados pelo Oceano Atlântico. Clima tropical úmido, né? Quente e chove, influenciado pelas massas de ar úmidas vindo do Oceano Atlântico também. A flora, já temos quase 20 mil espécies, né? Então, entre elas, as mais conhecidas estão as bromélias, begônias, orquídeas, ipês, palmeiras, quaresmeira, pau-brasil, cipós, briófitas, né? Os musgos, jacarandá, peroba, jambo, jequitibá rosa, imbaúba, cedro, tapiriria, andira, ananás e figueiras. A fauna, ó, mico-leão-dourado é da Mata Atlântica, tá? Tem gente que confunde com a Amazônia, não sei porquê. Bugio, tamanduá, bandeira, veado, gambá, cutia, tatu, monocarvoeiro, arara azul, lontra, coati, anta, onça-pintada. Onça-pintada tem muita no parque, né, lá de Teresópolis, a Serra dos Órgãos, jaguatirica, capivara e outros aí. Olha só quantos... Ué, gente, eu fechei. Olha só quantas espécies, né? Ué, por que tá pausado, gente? Pelo amor de Deus. Ai, Jesus. Ah, agora eu consegui. Que estranho. Vocês estão vendo aí que tinha saído? Dá para ver sim, professora. Ai, obrigada.
Até me perdi, gente. Ai, Ah, tá. Tava falando aqui da fauna, ok. Ih, faltam 10 minutos, mas dá tempo. Então, oxi, que entrou em pause de novo. Agora foi. Então, olha só, o mico-leão dourado, né? Cachorro do mato, onças, bromélias, a pitanguinha aqui, né? Tatu. Então, reparem que a Mata Atlântica e a Amazônia são até parecidas, né? Uma floresta de mata fechada, né? Bem densa, bem tudo muito juntinho um do outro. É alto, tem vegetais altos e baixos. E é tudo muito bonito, né, gente? Muita biodiversidade que infelizmente está indo embora. E também queria falar sobre as folhas, né, dessas plantas, que elas são plantas perenes, né? Algumas delas não caem, então são permanentes. E as outras, e tem outras que outras plantas, né, outros vegetais que deixam suas folhas cair durante o outono e inverno para economizar aí água. Então, são plantas que se chamam caducas. Então, aí temos muita diversidade nessa foto e é tudo muito bonito. Vamos para o próximo. Cerrado também é ótimo, ele cai muito em vestibular. Infelizmente, também não é muito lembrado, né, pelas pessoas. A maioria sempre fala em Amazônia, mas o cerrado é tão importante quanto. Então, aqui, o bioma cerrado ocorre principalmente no Planalto Central brasileiro e ocupa aproximadamente 24% do território. O cerrado é reconhecido como a savana mais rica do mundo em biodiversidade. Então, o cerrado ele é comparado, né, às savanas. É igual às savanas africanas? Não é igual, é semelhante. Tá? Então, é chamado de savana brasileira. Então, é um lugar que tem muitas gramíneas, muitas árvores assim dispostas, não é aquela mata fechada. São árvores que ficam mais espalhadas. É um lugar de muita biodiversidade, é um lugar que a estação é de muita seca, né? Tudo muito seco. Tem muitas queimadas no cerrado. No cerrado ocorre, né, queimadas tanto por ação antrópica, né, por ação do homem, quanto por ação natural, da natureza. Simplesmente ocorre queimadas no cerrado, porque a própria água pode fazer com que ocorra uma queimada. Como é que acontece isso? No cerrado chove muito pouco, é um clima seco. Então, quando ocorre uma chuvinha, que às vezes é muito rápido, os pingos acabam ficando naquelas folhas secas, né? E aí, quando o sol bate, nesse pingo que ficou naquela folha seca, né, daquela árvore seca, essa água é como se fosse um reflexo, né? Vira tipo que uma lupa e aquilo dali vai esquentando tanto que acaba virando, acumula tanto calor que acaba virando um fogo e assim acontece uma queimada natural, por exemplo. Mas a ação antrópica também pode ser simplesmente alguém chegar lá e botar um fogo para desmatar a mesma área, ou alguém que esteja passando ali de carro, viajando e joga uma bituca de cigarro para fora do carro, e aquilo dali pega fogo. Aliás, o cerrado é muito quente, é muito seco e é fácil pegar fogo por lá. Aqui, ó. Até a década de 50, os cerrados mantiveram-se quase inalterados. Hoje em dia, não podemos dizer a mesma coisa. A partir da década de 60, com a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília e a abertura de uma nova rede rodoviária, a cobertura vegetal natural deu lugar à pecuária e à agricultura intensiva. Então, lá tem muitas atividades, né, de criação de gado e agricultura no Cerrado. Então, aí nós temos muitos répteis, né, 187, mamíferos 252, anfíbios 113, aves 850, peixes mais de 1.000, flora mais de 12.000 aí.
Muita coisa, né? Opa. Localização, né? Amapá, Maranhão, Piauí, Rondônia, Distrito Federal, né? Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins e Bahia. É um clima tropical sazonal, né? Muito quente e períodos de chuva e de seca, mas a maior parte é sempre seca. Flora, nós vamos ter aí. A flora do Cerrado é importante falar também que sobre a vegetação do Cerrado cai muito em vestibular, porque elas são vegetais que estão adaptados a um clima seco, então elas têm características próprias, né? Então, como temos um clima seco, a vegetação tem adaptações, né? Então seria o quê? Cascas grossas, caules tortuosos, raízes muito profundas, né? Para se garantir ali, se acontecer uma queimada, então vai ter uma raiz ali para fazer novamente um brotamento da espécie. Folhas estreitas para não sofrer muita com a evapotranspiração, né? Para não perder muita água. Tem folhas com muita cera. Essa cera aí é para proteção contra a desidratação, contra o calor, que ocorre muitas queimadas, né? Então, tem esse tipo de adaptação. Então, aqui temos árvores também baixas, não são muito altas, iguais da Amazônia. Espaços, né, dispersas aí pela área. Troncos retorcidos também é bom, que evita a queimada, assim, com o tronco retorcido, só queima uma parte, né, do tronco, às vezes na parte retorcida queima e na outra parte não queima. Folhas grossas, raízes longas, gramíneas e arbustos, temos gramíneas e arbustos, né? Aí outros aí, babaçu, murici, mangaba, pequi, buriti, cagaita, baru, jerivá, jeroba, vários outros, né? Tem muito. Fauna aí, ó, jiboia, cascavel, jararaca, lagarto. Nossa, tem muito aqui, gente. Tem muito. Temos aqui o macaco prego, porco-espinho, capivara, vários aí da fauna, né? É importante falar, gente, das queimadas, que eu já ia esquecendo. As queimadas não é tão ruim assim para o cerrado, tá? Para algumas plantas, as queimadas precisa acontecer, tá? Porque as queimadas, o calor, né, faz com que haja a quebra de dormência das sementes. Então, para uma semente germinar, ela precisa que um calor ali quebra essa dormência aí que está nela. Então, o cerrado é muito positivo para algumas espécies, tá? Tem plantas aí que precisam do calor para iniciar o processo de liberação hormonal, né? Que plantas têm hormônios e germinação dessa semente, tá? Então, para algumas espécies, as queimadas são positivas. Agora, o ruim é quando está em excesso e acaba com tudo. Aí, olha só, quantas coisas bonitinhas, né? Aqui como é que é o cerrado, bem diferente do que a gente estava acostumado a ver lá com Mata Atlântica e Amazônia, né? Não é tão fechado, não é tão denso assim, é mais aberto, o solo bate diretamente no chão, né? O sol bate diretamente no solo. Nós temos aqui ó, o lobo-guará, que vai entrar na nota de 200, a ema, acho que isso aqui é um jaguar, anta, o veado, parece que, olha, acho que é um ipê amarelo. Então, temos também uma rica biodiversidade, tá? Gente, já vai acabar essa aula, e então vamos continuar lá no próximo link, tá bom? Eu espero vocês lá, tá? Já podem ir entrando. Espero vocês, hein? Não é para sumir, não.
Bom, vamos continuar então. Importante falar, eu já ia esquecendo. O solo aqui desse cerrado, gente, é um solo em que algumas partes é tóxico, porque se concentra muito alumínio, tá? Algumas porções do cerrado se concentra muito alumínio e pode ser tóxico. Então, para fazer agricultura, por exemplo, tem que fazer aí uma correção, né, desse solo, aí uma correção também para botar mais nutrientes, pH, etc. Essas correções de agricultura, tá? Então, o solo aí, em algumas porções, tem muito alumínio que chega a ser tóxico. Não é? Ah, meu Deus. Foi Caatinga agora, hein? A Caatinga... Oh, meu Deus. A Caatinga aí, ó, ocupa uma área aproximadamente 10% do território nacional. Embora esteja localizado em área de clima semiárido, apresenta grande variedade de paisagens relativa à riqueza biológica e espécies que só ocorrem nesse bioma. É importante falar que a Caatinga, gente, é exclusivo do Brasil, tá? Não está em outros países, até porque a outra parte da Caatinga é oceano. Né? Se vocês forem ver aqui, ó, deixa eu botar lá no começo para a gente ver o mapa. Aqui, ó, Caatinga em amarelo, né? Para cá é o Brasil e para o outro lado é o oceano. Então a Caatinga só está no Brasil, não tem outros países. Então é um bioma exclusivamente brasileiro, né? Então aqui os tipos de vegetação do bioma Caatinga encontram-se bastante alterados com a substituição de espécies vegetais nativas por pastagens e agricultura, né, ou seja, desmatamento para criação de gado e para plantação. Né? A Caatinga, gente, é um bioma que tem baixa pluviosidade, é um clima muito mais seco, né? Quase não chove. Então, as vegetações, as plantas, né? Também vai ter uma adaptação para esse clima, que eu já vou falar. Antes disso, eu queria dizer que o solo, apesar de ser um clima seco, né, com muita pouca água, porque quase não chove, o solo é extremamente fértil. Por isso que tem agricultura aqui na Caatinga, tá? O solo é muito fértil, só que não tem água, né? Precisa de água para crescer alguma coisa, mas o solo é riquíssimo em nutrientes. As plantas também têm uma adaptação para esse clima seco, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma... Aqui, o clima, né, da Caatinga, né? As plantas, gente, têm adaptações, né? Por exemplo, elas não têm folhas, ou as folhas são muito reduzidas, né? As folhas de algumas plantas, por exemplo, como os cactos, né? Como estamos vendo aqui, são modificadas em espinhos. E outras são muito reduzidas, não tem muita folha. Por quê? Folha faz perder água. Eu falei dos estômatos, quando eles ficam abertos, libera muita água da planta, né? Evapora. Então, quanto menos folha tiver, menos estômatos vai ter para fazer essa perda de água, né? Ai, meu Deus, eu botei para gravar, botei, né? Ah, tá aqui. Então, essas plantas são chamadas de plantas xerófitas ou xeromórficas, tá? É bem característico da caatinga isso aí. Então, elas vão ter essas folhas muito reduzidas ou modificadas em espinhos, vão ter raízes muito profundas, né? E vão armazenar muita água. Olha só, esse cacto aqui vai armazenar muita água, né? Então, são folhas grossas que armazenam água por conta desse clima seco aí. Deixa eu voltar para cá. O desmatamento e as queimadas são práticas comuns no preparo da terra para a agropecuária, né?
essa prática. Deixa eu beber uma aguinha aqui, gente, só um minutinho. Ai, tô melhor. É que eu tô falando muito. O desmatamento, e acho que. Já falei ali isso. Essa prática, além de destruir a cobertura vegetal, né, é quando é o topo das árvores, né? É como se fosse o teto das árvores. Também prejudica a manutenção de animais silvestres, a qualidade da água e o equilíbrio do clima e do solo. Da área original ocupada por esse bioma, aproximadamente 36% já foram alterados pelo homem. Achei até pouco. Caatinga. Mamíferos aí, ó, 148, répteis 107, anfíbios 49, aves 510, peixes 240, flora mais de 5.000. Olha quanta coisa, né, nós temos no Cerrado. No Cerrado, oh meu Deus, na Caatinga. Localização: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte de Minas Gerais. Então, praticamente o Nordeste inteiro, né? Clima: semiárido, né? Caracterizada por altas temperaturas. Gente, é muito quente. Chuvas. Às vezes chove, às vezes não chove, né? Aqui, ó, irregular. Então, é muito característico a seca, né? Longos períodos de seca. Flora, uma vegetação adaptada à aridez do solo e à escassez de água da região, né? São chamadas plantas xerófilas. Mandacaru, xique-xique, barriguda, umbuzeiro, juazeiro, também conhecido por juá, laranjeira do vaqueiro, aroeira, baraúna, é tudo flora da caatinga. Fauna: cutia, gambá, preá, veado, tatu, gatos selvagens, tamanduá-mirim, sagui do Nordeste, jegue, né, raposa. Tudo isso faz parte da fauna, gente, é muita coisa. Ararinha azul, aqui, ó, ararinha azul é diferente da arara azul, tá, gente? Ararinha azul é uma espécie, arara azul é outra. Aí nós temos, ó, preá, que bonitinho. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é um buzeiro, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu tenho aqui o preá, o buzeiro é um buzeiro. Gato, maracajá, né? Veado catingueiro. Ararinha azul aqui, que bonitinha. Então aí tá a caatinga para vocês. Acho que faltam dois agora, né? O Pantanal, sendo tão falado nesse ano de 2020, né? Aqui, o bioma Pantanal ocupa aproximadamente 2% do território nacional. Ele não é tão grande assim. É reconhecido como a maior planície de inundação contínua do planeta Terra, o que constitui o principal fator para a sua formação e diferenciação em relação aos demais biomas. No Pantanal, gente, o Pantanal praticamente é quase todo alagado, tá? Porque acontece muitas chuvas. Então, tem o período de seca do Pantanal, tá? E tem um período de chuvas, de alagamento. Esse período de chuvas é de geralmente outubro, novembro e vai até março, maio. Não, até abril. Maio já não acontece mais. Mas é assim, vamos dizer assim, de novembro a abril. Novembro a março, tá? É final e começo do ano. Agora, o meio do ano todo não tem chuva, é seca. Então, por isso que essas queimadas, né, queimadas nesse período de seca é difícil, né? Se espalha rapidamente, porque não tem chuva nessa época do ano. As chuvas que tem é muito pouca. E aí, quando temos esse período de inundação, os rios lá transbordam, tá? Deixam áreas inundadas, mas isso é bom porque leva matéria orgânica para o solo do Pantanal. Tá? Então, o Pantanal é uma planície alagadiça.
tem uma alta diversidade, uma alta biodiversidade. Só o que acontece com o Pantanal? O Pantanal quase não tem espécies endêmicas, né? As espécies próprias do Pantanal. Você não tem. É muito pouco. A maioria acho que é ave, mas são poucas, né, em comparação aos outros. Isso porque o Pantanal, ele é como se fosse uma mistura da Amazônia, do Cerrado, um pouco ali da Mata Atlântica. É uma mistura disso tudo. Então, tudo que você encontrar no Pantanal, ou tem na Amazônia, ou tem no Cerrado, ou tem na Mata Atlântica, tá? E por isso, tá rolando uma discussão hoje em dia, né, para tirar o Pantanal como um bioma oficial, porque ele está mais considerado como ecótono, né? Como nós temos aí 3 biomas, né? Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Nessa área, formando um Pantanal, né? Então, uma área de transição. É como se fosse Matas do Cocais. Então, alguns até já consideram o Pantanal não como um bioma, mas sim como um ecótono, que é uma área de transição, tá? Mas não deixa de ter uma alta diversidade, né? É riquíssimo lá de faunas e floras. Aqui, ali se reúne representantes de quase toda a fauna brasileira e ainda tem uma fauna que é da Argentina, acho que é Chaco o nome. Ainda pode ser encontrado esse tipo de bioma argentino no Pantanal também. O bioma Pantanal é o mais preservado, agora não, né? Agora não mais, eu tenho que atualizar isso aqui. Embora a criação de gados seja uma atividade importante economicamente para a região aliada às atividades de turismo. Até 2018, o Pantanal foi o bioma que menos perdeu área, até 2018. Agora nós vamos esperar, né, as atualizações para ver se isso continua a mesma coisa ou não, né? Não sei. Temos que esperar aí o IBGE divulgar de novo. Mas até 2018 foi sim o mais preservado. Foi o que teve menos desmatamento e menos queimadas. Devido à sua importância ambiental, o bioma foi decretado Patrimônio Nacional pela Constituição de 1988 e Patrimônio da Humanidade Reserva da Biosfera pelas Nações Unidas em 2000. Olha que importância, hein? Ó, mamíferos. 132. Professora, Oi. ele foi o único bioma considerado patrimônio? Não, também. É porque esse aqui eu só botei só por colocar, mas não temos Amazônia, né, um patrimônio também. Não é só o Pantanal. Só botei aqui só por botar mesmo, tá? Como uma informação a mais. Pantanal. Onde que eu tá? Ah, tá. Mamíferos, né? Mais de 100, anfíbios, 35, répteis, 85, aves. Pantanal tem muita ave, tem ave pra caramba. 463, olha só a diferença, né? Tanto que o representante do Pantanal é chamado de tuiuiu, é uma ave do Pantanal mesmo. Flora, mais de 1.000, né? Peixes, 263. Então, aí a localização tá aí nos estados de Mato Grosso do Sul, ocupa parte do centro-oeste brasileiro, né? E continua pela Argentina, Bolívia, Paraguai, recebendo também o nome de Chaco ali, que se mistura com outros biomas desses países, né? Clima, um tropical, né? Quente o ano todo, chove, muitas chuvas no verão, estiagem no inverno, né? Chuvas que é mais ou menos aí final do ano, início do ano, e a estiagem aí no período do meio do ano, né? Quando já começa as nossas festas juninas, é a seca do Pantanal. Flora, bastante variada, pois está localizada em uma fase de transição entre o Cerrado, floresta amazônica, campos, floresta tropical. Mata Galeria, gente, é uma parte, é um ecossistema da floresta amazônica.
É onde se encontra um rio e tem uma mata de um lado e do outro que vai se fechando, aí forma tipo uma galeria, muito bonito. A vegetação pantaneira, dependendo da altitude, envolve as gramíneas, árvores de médio porte, plantas rasteiras e arbustos. Lá também não vai encontrar uma árvore gigante, como se encontra na Amazônia. A fauna, muita coisa, né? Possui aqui, ó, 1.000 espécies de borboletas, 650 de aves, 120 de mamíferos. Na fauna, destacam-se aqui, aves, né? O tuiuiu, que é a árvore símbolo do Pantanal. Depois vocês podem procurar para ver como é que ela é. Ela é uma ave branquinha, tem branca, preta e acho que é um vermelhinho que ela tem. Arara azul, tucanos também, periquitos, garças brancas e outros, né? Répteis, jacarés, lagartos, cobras, mamíferos, capivaras, ariranhas, porco do mato, tamanduá e outros. Peixes, piranha, pacu, pintado, caxará, curimbatá, entre outros aí. Várias espécies. Então aí tem algumas espécies aí do Pantanal, né, para vocês ficarem vendo. Aqui nós temos... o tuiuiu é esse aqui, que representa o Pantanal, o símbolo do Pantanal. Olha, essa aqui, essa ave bonitinha. Nem sabia que eu tinha posto aqui, tinha esquecido. E o último, né, o Pampas, que é um bioma que se concentra mais ao sul do país, né? E aí ocupa 2% do território. É caracterizado por clima chuvoso, sem período seco, mas com temperaturas negativas no inverno, que influenciam a vegetação. Em toda a área de abrangência do bioma pampas gaúchos ou campos sulinos, tá? A mesma coisa. A atividade humana propiciou uma uniformização da cobertura vegetal, que, de um modo geral, é usada como pastagem natural ou ocupada com atividades agrícolas, principalmente cultivo do arroz. Considerado um patrimônio cultural, genético e natural, o Pampa Gaúcho concentra a maior parte do aquífero Guarani, o segundo maior aquífero do mundo, né? Aquífero é o conjunto de águas, de água doce, tá, gente? Esse aquífero tem quantidade de água suficiente para abastecer a população brasileira por cerca de 2.500 anos. Então, é bem grande. Provavelmente o professor de geografia deve comentar sobre isso com vocês. Não sei se, como ele não falou nada, deve comentar mais para frente, tá? Aqui temos as espécies, né? Mamíferos 74, anfíbios 50, répteis 97, aves 120, peixes 18, flora aqui mais de 1.000, né? E no Pampa, gente, o predomínio dos pampas gaúchos é de gramíneas, né? Uma vegetação bem simples, pequena, com alguns arbustos, né? Plantas que não passam ali do seu ombro. Então, é uma área bem mais aberta, né? Deixa eu ver. Até aqui, ó, campos, né? Campos sulinos. Matas apenas aqui, ó, em margens de rios, né? Acho que aqui não botei nenhuma mata aqui com rio, mas tem matas apenas em margens de rios e algumas porções rochosas. Deixa eu voltar para cá. Localização, né? Rio Grande do Sul. Também temos no Uruguai e Argentina. O clima é subtropical, com as 4 estações do ano bem definidas. Marcada na flora, marcada pela presença de gramíneas, um matinho pequenininho, né? Plantas rasteiras, arbustos, árvores de pequeno porte. Então, temos exemplo aqui de louro pardo, cedro, cabreúva e outros aí. Na fauna, nós vamos ter a onça pintada, jaguatirica, mono carvoeiro, macaco prego, guariba, mico-leão dourado também, sagui e outros aqui que são bem uma lista extensa, né?
Aqui nós estamos vendo algumas espécies, né, dos pampas gaúchos. Eu ia falar mais alguma coisa deles. Ah, lembrei. Os pampas quase não têm vegetação. A maior parte dos pampas gaúchos é assim mesmo, sem árvore, tá? Alguns falam que deviam ter existido uma floresta, outros falam que não, que é assim mesmo, que são campos mesmo com uma vegetação bem mais baixa. Isso aqui só não virou um deserto ainda, porque ocorre muitas chuvas aqui. E são chuvas essas que são formadas lá na Amazônia. A Amazônia, né, como eu já falei, é uma floresta que transpira muito, né, muito úmida. Forma nuvens lá que vão ser trazidas para o sul e o sudeste. Isso também com a influência do Oceano Atlântico, tá? O Oceano Atlântico vai para a Amazônia, ali se junta com essa umidade toda, e aí essas nuvens vai descendo para o país, para o sul do país. Então ainda o Pampas aqui só não virou um deserto por conta da Amazônia, que vem trazendo aí essas chuvas, e aqui chove bastante para manter assim, né? A gente tem que ter um bom índice pluviométrico. Então, se não existisse a Amazônia, aqui seria um deserto, a Amazônia mesmo seria um outro deserto, e a biodiversidade estaria zerada, né? Aí, gente, só falando apenas de áreas aproximadas, né? Quilômetros para quem tem curiosidade mesmo. Biomas aqui da Amazônia, do Cerrado. Falei em cada um deles, né? Em cada um lá eu já tinha falado da área total. E aqui foi da onde eu pesquisei, ó. IBGE, do IBGE também, do ICMBio. Isso tudo vocês podem acessar, tá? Só procurar lá no site do IBGE ou do ICMBio. Vocês podem ver até, acho que, coisas mais atualizadas, né? Daqui a um tempo isso vai estar diferente. Então, sempre ficar de olho no site do IBGE, que é estatística, né? Então, acabou nossa aula. Deixa eu pausar aqui, gente. Finalizei.